Ontem nós falamos um pouco sobre a transformação que ela deve ser de dentro para fora, não é? E é interessante quando a gente pensa que de fora para dentro não funciona dentro do reino de Deus, né? Talvez no mundo, né, no mundo secular que a gente fala, de tanto repetir uma coisa, você acaba incorporando aquilo, ou seja, de fora para dentro. Mas no reino de Deus não. Primeiro nós somos para depois nós fazermos. E a partir do momento que somos filhos de Deus, a partir do momento que temos o Espírito Santo habitando em nós, o Espírito Santo nos capacita a viver de dentro para fora. Aí sim a gente vai aprender uns com os outros, né? Talvez sim repetindo, talvez sim praticando e repetindo as práticas para isso, para nós nos tornarmos habituados a isso. Mas o fato é que isso só vai funcionar de fato se dentro de nós já estivermos transformados pela palavra de Deus, não é verdade? E pensando, né, e continuando nesse pensamento, eu queria trazer para vocês um pouquinho sobre a nossa visão, nosso ponto de vista como cristãos, não é? Porque se tem uma coisa que não tem problema de acordo com a palavra de Deus em relação ao seu e o meu interior, no sentido daquilo que nós queremos fazer, daquilo que nós desejamos praticar, é comer, né? Comer as coisas com a mão suja não vai levar nenhuma impureza para dentro do nosso coração. É lógico que do ponto de vista sanitário nós sabemos que não devemos fazer isso, mas eu estava mostrando sobre a religiosidade daquela época, não é verdade? Mas uma coisa que a palavra de Deus fala que essa sim nós temos que ter muita atenção é com os nossos olhos. É como nós vemos. E nossos olhos não apenas físicos, né? Não só do ver, do enxergar, mas também dos nossos olhos espirituais, do nosso ponto de vista, da maneira como nós olhamos as coisas. Porque você concorda comigo que uma mesma situação, ela pode ser vista de uma maneira pessimista, de uma maneira otimista, de uma maneira realista, de várias maneiras, uma maneira espiritual ou de uma maneira humana, não é verdade? Cada um pode ter uma visão totalmente diferente de uma situação igual, não é verdade? Pensando nisso, então, eu queria ler com vocês Mateus 6, o versículo 22 e 23, só para a gente ilustrar o que eu acabei de falar, tá? Seus olhos são como uma lâmpada que ilumina todo o corpo. Quando os olhos são bons, todo o corpo se enche de luz. Mas quando os olhos são maus, o corpo se enche de escuridão. E se a luz que há em vocês é, na verdade, escuridão, quão profunda é essa escuridão? Só para você e eu entendermos como os nossos olhos são importantes, os nossos olhos espirituais, principalmente, a nossa percepção espiritual. A forma que nós enxergamos as coisas determina, de certa forma, a maneira como nós somos por dentro. Eu não gosto muito de dizer dessa maneira, mas determina a forma como nós nos percebemos por dentro, sabe? Porque, pensa bem, você tem o Espírito Santo de Deus habitando dentro de você, você é filho, é filha de Deus, você tem os dons do Espírito todos dentro de você, o fruto do Espírito em você, mas você olha para si de maneira errada. Você olha para si de uma maneira que não é compatível com a palavra de Deus. Percebe que isso vai limitar a maneira como você vai viver? Isso vai limitar a forma como você vai agir, como você vai pensar, não é? Então é nesse ponto de vista, nesse aspecto que eu quero trazer para você. Porque se a gente olha tudo de uma maneira pessimista, esperando o pior, o nosso coração vai se encher de quê? De alegria? Nosso coração vai se encher de júbilo, de gozo? Nosso coração vai se encher de tristeza, de peso, não é? De medo. Mas se a gente olhar as coisas baseadas nas promessas de Deus para você e para mim, crendo que a vontade de Deus é sempre melhor do que a nossa, a gente sempre vai estar cheio de alegria e esperança. Não é assim? Muito bem. Para a gente refletir um pouco, então, nesse aspecto da palavra, eu quero ler com você o texto de Colossenses 1, do versículo 13 até o 23. E depois nós vamos discorrer sobre alguns versículos, na verdade sobre todos esses versículos, de uma maneira
mais rápida, mas passando sobre cada um deles. Tudo bem? Se você está com a sua Bíblia, abra, por favor, Colossenses 1, versículo 13 até o versículo 23. Enquanto você abre, eu tomo um gole d'água. Colossenses 1, 13 a 23. Vamos ler? Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Eu acho isso lindo. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes vocês estavam separados de Deus, em suas mentes eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora, ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Eu queria repetir esse pedacinho para você. Santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. É assim que você e eu somos perante Deus. Santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Para mim, só por aqui já dá para a gente até encerrar. E essa é a maior reflexão, a maior bênção que a gente pode ouvir nessa manhã. Mas vamos continuar. No versículo 23, aí tem uma condição interessante também. Desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Gente, como eu disse, para mim, se a gente lesse só esse trecho da palavra, já sairíamos daqui cheios de esperança, cheios de gratidão no coração por aquilo que o Senhor fez em nossas vidas. Mas eu queria ressaltar alguns tópicos, né, para a gente estar refletindo com um pouco mais de detalhes em cada uma dessas partes, tudo bem? Primeira coisa, está lá no comecinho que a gente leu. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas, nos transportou para o reino de seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Você precisa entender isso. Você e eu fomos libertos do domínio das trevas. Gente, isso é algo maravilhoso. E tem muitas pessoas que estão dentro da igreja e não entenderam isso ainda. Você e eu fomos libertos do domínio do pecado. O pecado, a lei do pecado não nos escraviza mais, porque ou nós somos servos de Deus, ou somos servos do pecado. Ou o Espírito Santo habita em você, ou o pecado, não é? Não existe meio termo. O Espírito Santo não mistura com o pecado. Ele não habita onde habita o pecado. E nós precisamos entender isso. Por quê? Porque a partir do momento que você e eu fomos libertos do pecado, nós podemos optar pela santidade, podemos optar por uma nova vida, podemos optar por decidir não pecar, podemos decidir não pecar. Ah, então quer dizer que a gente nunca mais vai pecar, que agora a gente é seres celestiais, infalíveis. Não, quer dizer que o pecado na vida do cristão é um equívoco, é um vacilo, é um tropeço. Podemos sim, é possível que o cristão peque,
Mas esse não pode ser o modus operandi do cristão. O cristão não vive de pecado em pecado, ele vive de fé em fé. Então, o pecado, ele sim, pode acontecer na vida do cristão. Mas a palavra de Deus traz para você e para mim vários textos que mostram que não é assim que deve ser a nossa vida, não é? Então, primeira coisa, você e eu precisamos entender que você e eu fomos libertos das trevas, de acordo com o que lemos no versículo 13 e no versículo 14. Diante de Deus, você e eu somos justos e santos. Está lá em Hebreus 8:12 que Deus se esquece dos nossos pecados. E olha, gente, a gente mesmo não esquece, né? Normalmente a gente se lembra do passado, a gente se lembra dos erros que cometemos antes, mas é muito bom saber que o Deus que pode todas as coisas pode também optar por esquecer. Deus escolheu não se lembrar do seu pecado e do meu pecado. Isso é uma maravilha para você e para mim, porque se Deus não se lembra, para que você e eu vamos ficar remoendo o nosso passado? Não faça isso, não faça isso. Segundo ponto, do versículo 15 e versículo 16 que eu queria falar com você. Nós fomos criados por Ele, mas também fomos criados para Ele. Gente, isso é uma coisa que... Tem uma música que fala assim, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Eu era criança, eu ouvia isso, eu ficava assim, tentando entender. E hoje eu já ouço e fico assim, eu fico extasiado com isso. Porque nós somos criados por Deus, na verdade, isso aí todo mundo sabe. Mas você sabia que nós somos criados para Deus? Nós somos criados para que em nós pudéssemos alegrar o coração do Senhor. Nós somos criados para Ele, porque nós somos valorosos para o Senhor. Se Ele nos criou para Ele, você acha que nós somos qualquer coisa? Não. Nós somos filhos. E tem muita coisa boa preparada para mim e para você. Quando a gente começa a pensar, lembra, gente? Nós estamos falando de mente, de pensamento, de interior. E quando eu falo de visão, é a visão espiritual principalmente, que ela está ligada à mente. Quando nós começamos a pensar no quanto Deus nos ama e se importa conosco, a gente para de falar mal de nós mesmos, inclusive, sabe? A gente para de esperar o pior sempre. Se você e eu começarmos a olhar para nós, entendendo quem nós somos em Cristo, o nosso ponto de vista vai mudar em relação a nós. Ah, John, mas eu faço isso, eu fiz aquilo, eu sou isso. Você é quem Deus diz que você é. Eu sou quem Deus diz que eu sou. E nós estamos errando, estamos cometendo pecado? Então pare. Ué, a palavra de Deus diz, aquele que roubava não roube mais, aquele que furtava não furte mais. Antes trabalhe, não é? Na ministração do Jean, na última live do Jean, ele citou esse versículo. Então, o que nós precisamos entender é que o Senhor colocou em você e em mim a capacidade da mudança. Percebe que as coisas não são como a gente pensa muitas vezes, né? De uma forma tão negativa, tão ruim sobre nós mesmos. No versículo 17 até o 19, mostra pra gente que tudo que nós precisamos está em Cristo. Eu quero reler esse trecho com você. No versículo 17 até o 19. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. Gente, ninguém tem toda a autoridade, só Deus tem, só Jesus, que é o cabeça da igreja. E quem é a igreja, gente? Quem é a igreja? Somos nós. Você e eu, que fazemos parte do reino de Deus, independente de denominação. Não estou falando de religião, estou falando do reino de Deus. Se você crê na palavra de Deus, se você crê que Jesus é o Filho de Deus, se você recebeu o Espírito Santo em seu interior, habitando em você, você e eu somos irmãos, somos do mesmo reino que é o reino de Deus. E tudo que você e eu precisamos está nele. Ele tem toda a autoridade, portanto, nós, como igreja do Senhor, também temos autoridade por meio de Cristo.
Não é que a gente se tornou um super-homem ou uma super-mulher, não. Mas nós temos em nosso favor Cristo. Quando nós oramos, nós não oramos em nome de Jesus, amém? Não é assim que a gente aprendeu desde criança? Não é? Mas por que em nome de Jesus, amém? Porque você e eu conversamos com o Pai por meio de Cristo. Você e eu temos um relacionamento íntimo com o Senhor, Deus Pai, por meio do Senhor Deus Filho, Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nome acima de todo nome. Nós já temos tudo o que nós precisamos. E vivemos pelo poder de Deus. Toda a provisão para tudo que vamos precisar hoje e no futuro já está em Cristo Jesus. Não tem nada que nos faltará. Porque Salmos 23:1 fala o quê? Nada me faltará. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ah, John, mas nada é nada, né? Pode ser também que não vai faltar luta, não vai faltar tristeza, não vai faltar guerra, não vai faltar... Então, pessoal, nada. Não vai faltar fornalha, não vai faltar cova dos leões, mas que coisa maravilhosa é poder passar pela fornalha e pela cova dos leões com o Senhor. Com o Senhor. Imagine uma coisa que você tenha muito medo. Imagine que o Senhor está com você. Ele que controla o mar, Ele que controla todas as coisas. Ainda que nós andemos pelo vale da sombra da morte, não precisamos temer mal nenhum. Por quê? Porque nós somos fortes? Não. Porque o Senhor está conosco. Não é verdade? Que você e eu possamos entender isso. Porque isso é vida para nós. Mude o ponto de vista espiritual sobre você mesmo e sobre as situações que estão à nossa volta, que muitas vezes nos entristecem, é verdade. Muitas vezes nos abatem, é verdade. Mas o fato é que nós não vivemos abatidos, não vivemos entristecidos. Não, passamos por momentos de tristeza e abatimento. Mas somos alegres, somos diferentes. Amém? Versículo 20 até o 22 vai mostrar para você e para mim como nós somos reconciliados, santos, sem culpa e sem acusação. Aquele trecho que eu quis repetir com você, porque é maravilhoso podermos receber uma sentença dessa, não é? Imagina você e eu num tribunal, totalmente culpados, a gente reconhece a nossa culpa e o juiz fala assim, não, eu vou te absolver. Eu te considero santo e inculpável. E a partir dessa sentença do Senhor sobre a sua vida e sobre a minha vida, quem é que vai poder apelar para um outro tribunal maior do que esse? Não existe. Não existe. Se o Senhor disse que nós somos sem culpa, que nós somos santos e que não há acusação sobre nós, a única pessoa que pode nos acusar é o diabo e a gente mesmo. E, por favor, se o diabo te acusar, você sabe que é mentira, que ele é o pai da mentira. E se você se acusar, mude o seu ponto de vista. Leia a palavra. Medite na palavra. Porque ela é vida para você e para mim. Vamos lá. Nós somos reconciliados. Essa palavra é importante porque o que significa reconciliar? Significa trazer de volta para um estado de harmonia. O Senhor e nós fomos separados. Fomos separados por quê? Porque nós pecamos. E o pecado do homem fez separação entre ele e Deus. Mas o Espírito Santo, enviado por Jesus, Jesus Cristo que veio à Terra, que morreu e ressuscitou por nós, que pagou esse preço. Ele foi julgado em nosso lugar, condenado, morreu e ressuscitou, pagando o preço que nós deveríamos pagar nesse tribunal que eu falei aqui ilustrativamente. A partir de agora, então, nós estamos em harmonia com esse Deus maravilhoso. Quando Deus olha para nós agora, Ele nos vê santos. Quando Deus olha para você, Ele te vê santo. Ele te vê santa, separado, separada, inculpável. E nenhuma acusação está sobre você. E essa reconciliação ela é importante para mim e para você. Porque santo significa o quê? Né? Como eu disse, separado, puro de todas as faltas, de todos os erros, com direito a um relacionamento com Deus, porque é esse que é o X da questão, gente.
A gente não é santo porque, agora então falta só a auréola e a asinha de anjo, porque nós somos santos, impecáveis. Não, não. Santo é separado para Deus. É por meio dessa santidade, dessa separação, que você e eu agora podemos nos achegar ao Senhor. E esse relacionamento especial com Deus, só quem é santo tem, só quem foi separado na cruz do Calvário. Só quem foi separado por Cristo. E você e eu fomos, porque nós fomos chamados. Se você ainda não experimentou, o Senhor está te chamando para ter uma experiência com Ele de verdade, muito além da religiosidade, porque religiosidade só traz desgosto, só traz problemas. Religiosidade não ajudou em nada os fariseus, pelo contrário, trouxe condenação para eles. Mas o Cristo vivo, esse traz vida e vida em abundância. Nós não podemos ser julgados e nem acusados porque fomos feitos irrepreensíveis. Sabe o que está escrito em Colossenses 2,14? Ele cancelou o registro de acusação contra nós, removendo-o, pregando-o na cruz. Não existe registro de acusação contra você e contra mim. Isso é ou não é uma bênção? Nós fomos comprados por um alto preço, um preço que nenhum de nós pode pagar, que foi o sangue de Cristo derramado em nosso favor. E esse poder da reconciliação, porque não sei se você entendeu, essa reconciliação é que nos permite estar em união com o nosso Deus. Mas e esse poder da reconciliação? Como é que a gente alcança esse poder? Na verdade, a gente tem que lembrar, que a gente já sabe, que já foi alcançado por Cristo, por Jesus. Ele fez tudo, a obra completa. Ele já perdoou o nosso pecado, assumiu a nossa condenação, nos fez justos e santos, removeu a culpa sobre a sua vida e sobre a minha vida. Ele rasgou a condenação. Nós somos verdadeiramente livres e o inimigo não tem mais nada para nos acusar. E se ele te acusar, então? É porque ele é mentiroso. Mas ele falou de uma coisa que eu fiz de verdade, ele está me acusando aqui de uma coisa que eu fiz no meu passado, eu já pedi perdão, mas isso fica me atormentando. Então, vamos lá. Você pediu perdão, Deus não se lembra mais. Deus não se lembra mais. Se você pediu perdão, a palavra de Deus diz que ele se esquece dos nossos pecados. Se Deus, que é quem pode nos condenar, porque o diabo, se você acha que o diabo te condena de uma coisa, não. O diabo foi julgado e condenado. Quem julga, condena ou absolve é o Senhor. Se Deus, que é quem é o juiz perfeito, que é quem é o dono de todas as coisas, que é quem tem poder para julgar, se ele se esqueceu, como que você e eu e o diabo tem qualquer poder de nos acusar? Gente, não acredite no diabo. Não é possível que precise falar isso aqui, não é? Você e eu sabemos que a acusação que está sobre nós não tem nenhum valor. Se você está recebendo alguma acusação, repreenda em nome de Jesus. Se você está tendo pensamentos contrários à palavra do Senhor, repreenda. Mude a sua maneira de pensar. A sua vida vai ser transformada baseado na sua mente, baseado na forma que você vê, na forma que você enxerga. Colossenses 1:23, queria repetir aqui só para a gente fechar. Desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Esse aviso, gente, é importante porque sempre você e eu somos tentados a pensar de uma maneira errada, de uma maneira diferente. Há situações ao nosso redor, não é? As pessoas que não têm um encontro com o Senhor, ou que talvez tenham, mas estão ainda com uma visão distorcida de si mesmas, falam e a gente ouve. O diabo lança dardos e a gente pode não prestar atenção que são dardos do inimigo. E tudo isso que vai acontecendo pode sim afetar a sua maneira de pensar, mas não deve. Não deve afetar a nossa maneira de pensar. A nossa vida não precisa mais sofrer as consequências da culpa e da acusação. Por quê? De acordo com Romanos 8:1, não há nenhuma condenação para
para os que estão em Cristo Jesus. O cérebro pensou rápido demais, a boca não acompanhou, né? A questão toda, para encerrar, eu queria fazer 2 perguntas para você. Perguntas são muito importantes porque a partir das perguntas que nós fazemos a nós mesmos, nós refletimos. Baseado nas respostas que damos, podemos avaliar se estamos de acordo ou não com aquilo que gostaríamos. Não é assim? Então a pergunta que eu quero fazer para você hoje é: como você tem visto, como está a sua visão em relação às situações da sua vida? Como você tem visto as situações, as circunstâncias da sua vida hoje? Você ainda se sente culpado ou culpada, pressionado, pressionada? A maneira como nós nos enxergamos, ou como nós enxergamos as coisas ao nosso redor, vai mostrar, na verdade, como está o nosso coração. Se nós estamos com muito medo, com muito pavor, com muita ansiedade, e essa época em que vivemos, onde apesar de haver um ano, né, que nós estamos experimentando novas rotinas, mas isso ainda mexe muito com o emocional das pessoas, inclusive com o meu emocional, devido às mudanças que a gente ainda não se habituou. Mas se nós formos viver baseados nisso, nessas circunstâncias, como será que está o nosso coração? Como será que está o nosso pensamento em relação a nós mesmos e em relação à palavra de Deus, em relação ao nosso Pai querido? Pensa um pouquinho sobre como você e eu vou pensar sobre como eu tenho encarado as situações da nossa vida. Se a nossa visão tem sido ruim, pessimista, pesada demais, vamos nos arrepender. Vamos pedir para que o Senhor transforme a nossa maneira de pensar e a nossa maneira de enxergar. E, principalmente, se comprometer, né? Você e eu precisamos nos comprometer a passar mais tempo clamando ao Senhor, orando a Ele, lendo e meditando na palavra de Deus para conhecer as promessas que existem para você e para mim. Porque se eu não conheço a palavra de Deus, se eu não sei o que Ele tem preparado para mim, eu vou meditar na palavra como? Se eu não sei qual palavra. Eu vou lembrar e trazer à memória aquilo que me dá esperança o quê? Se eu não sei o que o Senhor tem para mim na sua palavra. Então que você e eu possamos sim passar tempo com o Senhor, orar mais, meditar na palavra mais. Olha, não é receita de bolo não, mas qualquer um que fizer isso, que entregar o seu coração, que clamar ao Espírito Santo que traga revelação da palavra, porque a letra por si só, ela mata, mas o Espírito Santo que habita em nós vivifica a letra, trazendo vida para você e para mim. Aí nós vamos ter sim uma nova maneira de pensar. Nós vamos ter um novo ponto de vista espiritual, principalmente. E isso vai refletir na sua vida toda, porque a boca fala do que o coração está cheio. E se nós cremos naquilo que Deus fala a nosso respeito, que vida maravilhosa que nos aguarda. Não é verdade? Que o Senhor traga sobre o seu coração a revelação da palavra dele. E que nós possamos viver aquilo que Ele tem para nós, da maneira como Ele preparou para nós. Em nome de Jesus. Amém, queridos?